Olá amigos, vamos a mais uma análise especial, desta vez das ações da Via Varejo, VVR3, pregão desta quarta-feira, dia 26 de maio. Eu sou Dalto Vieira, analista de investimentos, já te convido de imediato a se inscrever gratuitamente no meu canal no YouTube, Dalto Vieira Invest. Parte de baixo aqui desse vídeo tem um botão inscreva-se, clica nele, deixa o sino das notificações devidamente ativado e fique antenado em todo o conteúdo que vai ser disponibilizado dentro do canal, um novo conteúdo, e aproveite ao máximo o conteúdo existente, principalmente na parte de aprendizado. Nessa análise especial, o foco dela é olhar para o ativo em diferentes prazos operacionais para traçar um cenário como um todo por meio de uma avaliação usando análise técnica, que é a minha especialização. Então, o objetivo aqui é olhar do gráfico anual até o gráfico diário para traçar o cenário de longo prazo até o curto prazo no ativo, atendendo a diferentes perfis de investidor. Mas antes de começar essa avaliação da Via Varejo, essa análise da Via Varejo, vou rodar aqui a vinheta. Aproveite para, durante a vinheta, já deixar seu like, seu joinha aqui nessa análise especial. Vamos lá, começando pelo gráfico anual do ativo, movimento de subida, ainda não tem um sinal de baixa, mas o ano está caindo aí 22,7% para a Via Varejo. Desde a máxima que ela atingiu até o ponto que ela se encontra, já é uma desvalorização na faixa de 43%. Ainda não há um sinal aqui que deteriore completamente o contexto positivo de longo prazo do papel. O que começa a deteriorar mais é o retorno do preço para baixo dessa região aqui, principalmente dos R$8 que eu vou mencionar aqui no gráfico anual. Então está dentro do movimento de subida e com base nisso precisa gerar algumas sinalizações favoráveis. Está caindo, então no gráfico anual, então se gerar alguma sinalização favorável num prazo menor, por exemplo no gráfico quadrimestral, gera possibilidade de compra. Como é que essa sinalização de alta no quadrimestral? Olha só, subiu e aqui estabeleceu o candle descendente, perdendo a mínima do candle anterior. Na sequência, veio aqui e superou a máxima do candle anterior, gerando o quê? Um sinal de alta, que trouxe um processo de valorização. Vamos supor que você só comprasse esse ativo, em vez de comprar aqui na mínima, daqui para cá já andou 62%, mas acertar a mínima não é algo tão simples. Mas se você resolveu comprar só depois, alocar capital no papel só depois que tivesse algum sinal mais relevante de alta, ficando posicionado pelo menos os 4 quadrimestres que foram aqui da correção, você teria aqui pelo menos até o ponto mais alto, 255%. O que é que nós temos aqui agora? Um processo de novo de queda, assim como aconteceu aqui. Perda de mínima ascendente e estabelecendo máxima descendente. Então, por enquanto, movimento de baixo. O que é que teria que acontecer? Fechar um quadrimestre. Esse candle aqui, cada quadrimestre é um candle de 80 dias, 80 pregões, 80 dias úteis. Fechamento desse quadrimestre aqui para cima da região ali dos 12,70 já é algo positivo. Se for para cima dos R$14, melhor ainda. E na sequência, superação dessa máxima. Isso traria um cenário ainda melhor para se buscar a entrada de prazo maior no papel. Mas como está dentro desse movimento de baixo, o risco aumenta já nos prazos menores, mensal, semanal, fica tudo um pouco mais arriscado as entradas. E como eu costumo dizer, eu acompanho sem ações. Eu não tenho paixão por nenhuma das ações, eu tenho paixão por aquelas ações que estão mais alinhadas para cima. Então eu busco estar mais dentro dessas ações possível. Via Varejo agora, olhando para o quadrimestre, ainda não seria a minha escolha para se buscar uma entrada no papel, desde que ela gere alguma sinalização positiva no prazo menor. No gráfico mensal, ela já gerou essa sinalização, lembrando que o quadrimestre está com a tendência ainda de alta, só que passando por um processo de correção. Quando a gente fala correção no quadrimestre, que é um movimento contrário à tendência de alta, movimento de expansão, correção, expansão. Expansão é um movimento maior do que o da correção. Então expandiu e está corrigindo, é menor essa queda do que foi a subida. Está nessa correção, faltando ainda gerar um novo sinal para um movimento de expansão. Então, como não gerou esse sinal e existem outros ativos mais alinhados para cima, como eu já falei, tem 100 ações que eu monitoro, VVR3 é uma delas, eu vou optar por um ativo que esteja um pouco mais alinhado para cima. É uma questão de perfil, é uma questão de metodologia. No gráfico mensal, a tendência também é a tendência de alta. Resumidamente seria isso aqui, a tendência de alta. Só que quando esse ativo traz, o preço desse ativo volta para baixo da região dos R$14, que era algo que a gente falava bastante a respeito disso aqui, e vem para baixo da média móvel 3 períodos, gera um sinal de enfraquecimento dessa tendência, de dúvida em relação a essa tendência, de continuidade dessa tendência.
Para gerar alguma sinalização mais positiva, o ideal seria um fechamento de um mês acima dos R$14. Isso aumentará a probabilidade de ter algo mais para cima na VVR3. Por enquanto, quem está comprado num prazo maior gerou um fundo ascendente. E esse fundo ascendente é em cima de um nível de suporte, que é aqui bateu no patamar ali dos 11,54 e gerou um sinal de alta, um sinal de fundo ascendente. Para quem entrou comprando aqui num ponto de suporte, o único ponto negativo é a média móvel de 13 períodos e a região dos R$14. Como eu comentei, aumentou o risco dessa entrada. E por enquanto está muito fraco a subida. Já estamos aqui no segundo mês da tentativa de subida e até agora não gerou algo tão relevante para cima. O mais importante é, vai subir ou vai cair? Isso não é o mais importante. O mais importante é, se eu estou comprado, o que eu faço? No meu caso, eu colocaria o stop aqui abaixo da mínima desse candle. Se eu estou comprado ou se eu resolvi comprar esse sinal de alta na VVR3, eu colocaria stop em 10,94. Aguardaria esse pelo menos mais um candle do gráfico mensal para tomar uma decisão de sair daqui e lá no mês de julho colocar o stop abaixo da mínima de junho. Já seria algo definido se o meu prazo de entrada, quando eu busquei entrada, é ficar de 3 a 10 meses posicionado no papel pelo menos. E estando comprado, ficaria logicamente na torcida de ter um mês fechando acima dos R$14. Se eu estou de fora e estou querendo buscar entrada nesse papel, um fechamento acima dos R$14, ou a superação da máxima de um candle anterior aqui no gráfico ou quadrimestral, ou seja, esse candle terminando o próximo, conseguir superar a máxima desse, seria um indício de eu buscar uma entrada nessa ação, pensando no prazo maior, seria um sinal um pouco mais positivo, um rastro no gráfico de que os compradores começaram a trazer um sinal, pelo menos um demonstrativo de força que aumente a chance de subida do preço desse papel. Então, por enquanto, tendência de alta, mas com sinais de enfraquecimento dessa tendência. Um mensal, podendo inclusive ter uma tendência de baixa. Se tentou subir aqui, não conseguiu e perdeu essa mínima, tendência de baixa no gráfico mensal. Que aí sim apontaria para esse patamar. Quando eu falei lá dos R$8 no gráfico quadrimestral, é essa região aqui, ó. Voltar para baixo desse patamar, perder a mínima desse grande candle de alta aqui que está localizado na faixa dos 8,33, seria o pior indício em termos de longo prazo para VVR3. Para quem está comprado, o pior sinal para manter algum tipo de posição de longo prazo no papel. Gráfico semanal. Tem algum sinal para cima? Tem. Aqui no gráfico semanal a tendência está indefinida com essa formação aqui de fundo ascendente, mas ainda abaixo da média. Para gerar um sinal de retomada da tendência de alta de curto a médio prazo, essa ação precisa romper essa máxima aqui desse topo. Voltar para cima dos 13,45 e, logicamente, para cima dos R$14, esse gap de baixa. A região do topo aqui, eu vou jogar no mensal do lado de cá, a região desse topo aqui anterior, R$14. Média móvel está em 13,50. Aqui essa máxima é 13,45. Enfim, de 13,45 a R$14 é aquela região, pelo menos na minha cabeça, na minha leitura aqui do gráfico desse ativo, é aquela região que, se o preço voltar aqui para cima, vai me interessar muito mais por estabelecer estratégias de compra no ativo. Por enquanto não me interessa muito para compra de cara em cima de VVR3 usando análise técnica, não porque não vai subir. É porque eu não tenho a necessidade de colocar capital nesse ativo, sabendo que tem outros ativos mais bem alinhados para cima. Só isso. Então não fica aqui a questão de querer acertar se vai subir ou se vai cair. Fica aqui a questão de, objetivamente, eu vou comprar esse ativo, faz sentido para a minha metodologia? Ainda não. E se eu tiver comprado, o que eu faço? Então já passei aqui objetivamente o que fazer. Se você comprou pelo gráfico semanal, se está comprado pelo gráfico semanal, o stop pode ficar abaixo da mínima desse fundo que foi gerado, na casa dos R$11,60. Então isso seria um ponto aí de stop para quem está comprado pelo gráfico semanal. Não entraria comprando essa sinalização de alta ainda aqui. E mais uma vez, semanal rompendo aqui para cima, dá para avaliar para comprar esse rompimento, dependendo da forma desse rompimento, dos 13,45. Fechamento acima dessa região também, ou fundo ascendente até num prazo menor, que seria num gráfico diário, para buscar compra aí em cima desse ativo. Logo, no gráfico diário, então no gráfico semanal tendência indefinida e no gráfico diário tendência de alta. É das melhores? Não, para mim ainda não. É região de resistência que eu já comentei aqui no análise de fechamento.
quando ela fez esse grande cano de alta, região ali dos 12,63, por volta de 12,63, 12,65, bateu lá e não está conseguindo passar para cima desse patamar. A perda da mínima do pregão de hoje, que está gerando um sinal, o pregão de hoje é o dia 26/5, está gerando um sinal negativo, que é chamado de estrela cadente. Perda desse patamar aumenta a chance de testar a zona de resistência que foi rompida, que eu vejo como uma relevância maior por volta dos R$ 12,22, mais importante na faixa dos 12,22. Voltou para baixo da média, piora o cenário dessa ação no curto prazo, gera um sinal de tendência um pouco mais para indefinida e a tendência volta a ficar alinhada um pouco mais para baixo ao perder a mínima desse último fundo ascendente que está em R$ 11,73. Então, de maneira geral, curto prazo, mais interessante de que forma? Se for para buscar uma compra de swing trade nesse ativo, o que eu faria? Veio aqui, lateralizou, bateu na resistência. Em vez de cair forte, ficou aqui de lado. E aí faz um pivô de alta, dá para arriscar no gráfico diário, curto prazo, swing trade, uma compra no papel. Se continuar subindo e passar a proporcionar a sinalização de fundo ascendente já para cima desse nível aqui, ó, um nível que foi muito bem testado ali por volta dos R$ 12,92 a R$ 13, também outra forma de se buscar compra nesse papel, acima dessa região. Aqui agora já entro comprando esse ativo? Não, pode continuar subindo, mas eu ainda não entro comprando dentro dos meus critérios de entrada para swing trade. Então o principal dele seria justamente lateralização no ponto que ela bateu na resistência e um pivô de alta para entrar comprando no swing trade. Segunda forma, fundo ascendente para cima no mínimo dos R$ 12,90 e melhor ainda se for para cima dos R$ 13. E o cenário mais positivo de todos é a gente ver o gráfico diário lá acima daquela região dos 3, superar isso aqui, que é R$ 13,45, e passar a gerar sinalizações de alta, fundo ascendente, pivô de alta. E aí já começa a ficar tudo alinhado no sentido de curto prazo, de médio prazo e até inclusive para longo prazo em termos de entrada no papel. Então abaixo dos R$ 13,45 a R$ 14, mais restritivo para compra, há outras opções mais interessantes. E volta a frisar, porque ela perdendo todo esse patamar aqui, principalmente para quem está comprado no curto a médio prazo, 11,61 seria o pior sinal, na minha opinião, que aumente a chance de queda desse papel. É isso, amigos. Muito obrigado por sua valiosa atenção. Lembre de deixar seu like, seu joinha aqui nessa análise especial. Um grande abraço e até a próxima.